Voltamos a falar do estúdio móvel da CBN Maringá no Planeja Brasil 2025. Estamos aqui no estúdio com o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva. Olá, secretário, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Luciano. Uma alegria estar aqui em Maringá novamente. Saudar aqui todos os ouvintes da Rede CBN. É do momento importante aqui, né? Maringá sendo esse centro, né, de discussão do futuro. E o senhor falou agora há pouco aqui ao público do Planeja Brasil, falou sobre a importância do planejamento, né? O planejamento é muito importante para as cidades. Sem a dúvida, a gente tem esse péssimo cacuete no Brasil de olhar sempre a próxima eleição. Nós temos poucos mecanismos, né, para poder olhar de uma forma alongada, espiar o futuro, que é sempre misterioso, né, mas sobretudo nos faz sonhar. E quando a gente faz planejamento para a realidade da cidade, a gente precisa considerar uma série de elementos, como o último censo do IBGE apontou, que é a migração das cidades pequenas para as grandes, a questão etária, a população está envelhecendo, tudo isso precisa ser considerado dentro desse planejamento. E o mais importante, que Maringá já faz há tanto tempo uma questão muito presente no DNA aqui do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento, que pode mudar prefeito, pode mudar vereador, pode mudar governador, mas a agenda de Maringá sempre está muito clara, porque isso é uma construção guardada a 7 chaves pela sociedade. No Paraná, a orientação do governador foi justamente nesse sentido, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, que era para deixar um legado, deixar instrumentos potentes, né, de planejamento, de olhar a longo prazo. Isso a gente está construindo, algo sempre permanente, ele nunca conclui, né, mas é importante para poder guiar a gestão pública, olhando os números, olhando os indicadores, mas, sobretudo, compartilhando com a sociedade quais são os próximos passos, como é que a gente constrói esse Paraná. E o Paraná é muito grande, tem 399 municípios, né? Tem muitas cidades muitas, às vezes, muito pequenas, né? Esse planejamento é para todas as cidades. Sem dúvida. Para menor. 75% das cidades do Paraná tem menos de 20 mil habitantes. E, obviamente, nós temos grandes cidades, Londrina, Maringá, Curitiba, Metrópolis, que tem cidadão metropolitano que tem outras demandas, sobretudo muito vinculada à mobilidade. Então, não tem como você planejar o Paraná se não ter essa perspectiva dos pequenos municípios, que é a grande maioria. Mas, por outro lado, a gente sabe que os desafios de infraestrutura, de consumo de recursos para poder melhorar a vida das pessoas se dá nos grandes centros. Então, o orçamento do Estado, o planejamento do Estado, precisa compreender essas nuances, essas diferenças, para que possa ter um orçamento equilibrado, que dialogue com todos, mas, sobretudo, que possa atender essa complexidade do Estado. O Estado é muito grande, como você bem disse, o Estado é muito complexo, tem realidades muito diferentes, mas nós precisamos de um orçamento calibrado para que a política pública possa chegar às diferentes realidades, diferentes regiões, diferentes faixas etárias, para podermos ter como coletividade um Estado melhor e as cidades melhores. E como é que faz essa conta, secretário? É com muito diálogo? Muito diálogo. Eu dizia que, olha, a coisa mais fácil do mundo é fazer um planejamento sentado com 4 técnicos lá no Palácio Iguaçu. Isso não vai retratar a realidade do Estado. Então é preciso muita escuta, ouvir as pessoas, ter mecanismos importantes, ouvir o setor produtivo, a sociedade civil organizada, para que a gente possa ir temperando o orçamento, né, do Estado. E é muito rico essa relação de poder escutar as pessoas, o que cada um tem a dizer, o que os prefeitos também, que são importantes nesse processo, para a gente poder instrumentalizar tudo isso. E, de fato, poder ter políticas públicas assertivas que transformem. Hoje no Estado, Luciano, nós temos obras em todas as cidades, dependendo do trabalho, do tamanho. Obras que geram emprego, que a construção civil ela é uma grande geradora de emprego, isso movimenta a economia, ajuda a consolidar o Paraná como essa locomotiva do Brasil, mas são obras que cumprem seu papel social, que é de fato melhorar a vida das pessoas. É uma creche para poder a mãe deixar o filho poder trabalhar, complementar a renda, é um asfalto novo que permite tirar muita gente do pó e da poeira, que é uma realidade muito presente em muitas cidades, é uma iluminação de LED que vai auxiliar na redução de criminalidade, vandalismo, crime contra a mulher, roubos e furtos, enfim, é pensar de verdade as cidades, as diferentes realidades e agir. Acho que essa é a palavra-chave, né? Pensar, ouvir, preparar, mas sobretudo capacidade de executar, capacidade de agir, para que o recurso público possa chegar em melhorias para o cidadão. O senhor falou algo aqui no palco do Planeja Brasil que me doeu assim um pouquinho o coração, e eu acho que todo pai e mãe deve ter sentido a mesma coisa, que a gente não pode exportar filho, né? Essa é uma preocupação que eu tenho muito forte, tenho falado sobre isso. Nós somos grandes exportadores de muita coisa, né? De frango, de proteína, de suíno, de soja, de celulose, de automóveis. O Paraná é um grande exportador, mas tem algo que a gente não pode exportar, que são os nossos filhos. Você não quer ficar longe, Não né? quer ficar longe, mas mais do que isso, quando a gente manda um filho para fora, significa uma descontinuidade social.
Hoje a gente encurta o caminho, que tem avião, tem o telefone para poder, né, manter essa proximidade, mas nós não podemos perder talento. A sociedade investiu nesse jovem, nessa criança para produzir. As cidades investiram nele. E a hora que ele está maduro para poder devolver à sociedade, ou progredir, avançar, gerar valor, gerar receita, gerar coisa positiva, ele busca esse sonho a ser realizado em outro país, em outro lugar. Toda vez que isso acontece, é uma derrota coletiva para a cidade ou para o Estado. E nós queremos reter esses jovens aqui. Queremos reter esses talentos aqui. Ah, quero ter uma experiência fora, não tem problema. Mas volte. Volte a ajudar a construir esse país que a gente acredita, que a gente sonha. E hoje, infelizmente, o que a gente sente é o país, não vou usar a palavra expulsando, que é muito forte, mas não estimulando o jovem a ficar. Nós precisamos de cidades melhores, nós precisamos de cidades mais seguras, nós precisamos de educação de ponta para poder florescer esse país extraordinário que nós temos. E isso passa pela retenção de talentos, isso passa por a gente manter os nossos jovens aqui. Né? E por isso que eu fui muito enfático aqui, dizendo aos prefeitos, às lideranças, para dar um basta nisso. Não vamos exportar mais jovem, vamos trazer mais jovem para viver no Paraná. E jovem precisa de emprego de alta renda, de exatamente. qualidade. E tem imensas oportunidades nessa área. Eu dizia que o Paraná, só apenas o Paraná, nós temos 50 mil vagas em aberto para programadores de redes tecnológicas, e são salários muito acima da média. Oportunidade. Tem muita oportunidade, mas como é que forma o jovem para essa realidade? É isso que nós estamos atentos, com educação de ponta, com altamente qualificados, com competências específicas, né? O chamado soft skills, que precisa também de ter competência de trabalho em equipe, enfim, toda uma jornada que nós estamos preparando esses jovens. Então nós queremos que o território paranense vibre, floresça, traga gente de fora, traga a juventude para trabalhar em empregos de alto impacto, para poder gerar receita, valor, renda, e as pessoas poderem ser felizes aqui. E isso faz parte de um planejamento. Isso passa pela educação. A gente fala tanto, esse investimento da educação, que é bastante recurso, para o Brasil investe muito em educação, mas é preciso um direcionamento mais aguçado para ter uma qualidade e um resultado mais forte para a gente poder permitir essas oportunidades para os jovens. Secretário, e o terceiro Fórum de Gestores Públicos, Fórum Estadual de Gestores Públicos, também é uma oportunidade de ouvir experiências de fora, né? Ah, não tenha Troca dúvida. de experiências. Ó, Luciano, eu digo sempre, esse tipo de evento, nós temos aqui prefeitos de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Rondônia, tem delegação de todo lugar. E muitas vezes a gente fica concentrado no palco, no especialista que vem fazer uma reflexão, que é importante, sempre você aprende algo, né? Mas a riqueza está na troca de informações dos prefeitos. Sempre provoco, converse com o prefeito do lado e pergunte o que ele está fazendo de legal na cidade. Ou o que ele não recomenda fazer. Essa experiência tem que ser compartilhada nessa rede de prefeitos. E a gente estimula muito a ser feito isso, porque tem experiências maravilhosas, transformadoras, às vezes gastando pouco recurso público. Né? Então, esse tipo de evento não é só aquela troca do palestrante com o prefeito está sentado aqui buscando informação, mas também ampliar essa relação, o networking, né, das experiências, porque tem muitas boas práticas que podem ser replicadas em várias regiões. Muito obrigada, secretária, pela entrevista. Um ótimo dia, Obrigado, Luciana, obrigado. Muito obrigado. Já estamos voltando. Sexta-feira nós temos aqui um evento importante do Sinduscom. Retornamos para Maringá. E muito bom poder falar de planejamento na capital do planejamento do Paraná, que é a nossa querida Maringá. Nós conversamos com o secretário estadual das cidades, Guto Silva.